Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a coleção História da Música Clássica, de autoria do músico francês Roland de Condé, publicado pela editora Edições de Prado em 1995. Então são 4 volumes em capa dura, com um ótimo acabamento, com ilustrações internas, colorido, então é muito interessante, né? Atualmente, compreender a música clássica é meio que uma necessidade para quem quer uma vida de estudos, para quem quer uma vida intelectual. Justamente pelo fato de que compreender a música, especialmente a boa música, é algo que nós temos que ter essa noção, né? Compreender a beleza, a arte em se tratando das músicas clássicas, né? Evidentemente que existem outros tipos de música, seus vários aspectos, mas compreender a música clássica é compreender aquilo que é mais belo, aquilo que é mais bem executado, que é bem realizado. Por isso que o nome, né, música clássica, são as músicas que influenciaram gerações, que tem aí uma habilidade, uma técnica utilizada com grande primor, né? Então, nessa coleção, você vai ter acesso aqui a vários nomes de pessoas que contribuíram muito em se tratando da música clássica, que criaram correntes, formas de abordar a música, que foram grandes compositores, músicos e que realmente foram grandes artistas, nos apresentando obras que são muito bonitas, que são belas, que você pode então escutar. O interessante de compreender a história da música é que você possa entender todo o contexto que essas músicas foram feitas, né, os momentos em que cada um dos músicos e compositores estiveram passando as coisas e situações que eles passaram, as várias correntes e formas de se entender a música ao longo do tempo, né, e isso é muito interessante para que quando você possa justamente escutar aquela música, você entenda toda a profundidade que ela quer te passar. Então entender todo esse contexto é algo realmente muito interessante. E eu tenho aqui em 4 volumes, né, essa história da música. Nos 3 primeiros volumes dessa coleção, nós temos acesso aqui à história da música desde o período da Antiguidade, né, com alguns tópicos sobre a Antiguidade, mas mais especificamente a partir da Idade Média em diante, tratando aqui depois do Barroco e do Classicismo. Depois nós temos o segundo volume, que é do período clássico, o período romântico, né, pode-se dizer assim, e depois no terceiro volume tratando sobre o século XX. Então são os 3 períodos aqui da música clássica que pode ser considerado. E por último nós temos o Guia de Apreciação Musical, que é o 4º volume, que traz aqui noções sobre música, como compreender a música, conceitos chaves, os principais instrumentos da música clássica, entender o que é uma ópera, entender todos os termos que são empregados para se compreender a música em si, especialmente a música clássica, né? Então vamos verificar aqui o primeiro volume, né? No primeiro volume nós tratamos aqui do início da história da música clássica. Então nós temos aqui com várias ilustrações tratando sobre o barroco e classicismo, inicialmente sobre a Idade Média. Verifique aqui há ilustrações tratando aqui sobre a música do nascimento durante o cristianismo, né, o canto gregoriano, né, o surgimento da polifonia. Temos aqui outros, a música profana na Idade Média, o aparecimento da polifonia. Então sempre com várias ilustrações em papel colchê, né, e tratando aqui sobre o Renascimento, né, as conquistas do Renascimento. Então são várias ilustrações, muito bonita. Agora tratando aqui sobre o barroco em si, né, os grandes compositores desse período, a música sacra, né, as referências que podem ser coletadas, os vários anos que se passaram e as influências desses períodos nos músicos, né? Então é muito interessante cada ilustração que é colocada, a mudança da própria arquitetura e a influência também na própria música. Aqui tratando sobre Johann Sebastian Bach, né, e a sua importância também, vários compositores. É uma obra realmente muito bonita, né? Tratando aqui sobre o piano especificamente, né, a universalidade da harmonia. Então é uma coleção muito bonita, né? Aqui tratando também sobre ópera. Então esse é o primeiro volume, Barroco e Classicismo. Depois nós temos aqui tratando no segundo volume já do período mais avançado da música clássica, dos nomes que a gente já somos acostumados, né? Com Mozart, Beethoven. Então aqui o autor Roland de Condé ele vai tratar sobre o romantismo e seu legado.
Então, começando aqui com a trindade, né? Haydn, Mozart e Beethoven, aqui, muito bem feito, tratando sobre as óperas que foram realizadas, a música e a revolução, aspectos do romantismo, as suas várias características. É realmente muito interessante. E ele vai tratando Franz Liszt, né? Tudo em ordem cronológica, a ópera na França. É muito interessante essa coleção, para que você possa realmente compreender a música clássica. Aqui temos o terceiro volume, né, que já trata, enfim, do século XX, né, e apresenta esses vários aspectos, né, as grandes correntes do século XX. Então, antecedentes do Barroco, o século das metamorfoses ou a contestação geral do sistema. Esse volume é bem interessante porque traz aqui autores, compositores que nós não estamos acostumados, né, que normalmente a gente ouve música clássica, escuta Mozart, Beethoven, Bach, Vivaldi, para por aí mais ou menos, né? Enquanto que aqui ele vai tratando dos outros do século XX que vão trazer novas abordagens, novas formas de se compreender a música clássica, junto com essas belas ilustrações que são reproduzidas aqui, bem interessante, né? Richard Strauss, né? Então é muito interessante essa coleção, mostrando o desenvolvimento da música clássica, a ópera também, né? Então, ópera e música clássica. Depois, no último volume, que é o Guia de Apreciação Musical, ele vai apresentar aqui uma série de informações interessantes, né? Especialmente quanto à técnica e à compreensão da música. E esse livro, especificamente, ele não foi escrito pelo Condé, ele foi escrito pelo Carlos José Costas. Então, aqui ele vai tratar também sobre a história de cada um dos tipos musicais, dos instrumentos, inicialmente também, né? Ele vai falar sobre cada um dos instrumentos, instrumento de corda, instrumento de sopro, apresentando os nomes de cada um deles e as suas funcionalidades, seus vários aspectos, instrumentos de metal. O interessante aqui de fazer um exercício é verificar cada um dos instrumentos que ele apresenta aqui e procurar justamente na internet, no YouTube, vídeos com essas músicas. Então, por exemplo, aqui, o exercício que eu costumo fazer, tem aqui trompete. Ele fala sobre trompete, né, que é um instrumento de metal de prolongada história na música, que, como todos os de sopro, foi melhorado e as suas possibilidades ao longo do século XIX, tal. Eu vou lá, trompete, e procuro na internet para escutar a música, para entender como é que é o som de cada um desses instrumentos. Assim, você vai treinando o seu ouvido, né? E quando você escutar uma música clássica, você vai saber qual tipo de instrumento que está sendo tocado, né? Temos aqui também tratando sobre a voz humana, vozes femininas, né? Os tipos de vozes, né? A soprano, mezzo-soprano, contralto, as vozes masculinas, né? O tenor, o barítono, o baixo. Temos a música coral também, tratando um pouco sobre a notação musical, o som, os fundamentos também desses sons, um pouco sobre o ouvido. Aqui ele vai falar sobre a evolução da música, né, desde os primeiros registros, sobre a ópera, que mais? Vários aspectos, instrumentos e as formas instrumentais. Então é muito interessante, né, esse volume especificamente, por tratar desses temas que normalmente a gente não tem acesso para quem não estuda música especificamente, né? Então, vai apresentando aqui informações sobre cada tópico, cada parte da música, cada parte de uma ópera, da sonata, as formas de sonata, sobre o concerto, trata sobre a origem dessa forma, a sinfonia clássica. Então é muito interessante. Trata também sobre os vários momentos, os vários períodos, a música clássica em cada uma das fontes mais conhecidas por países, né, como cidades também, Veneza, Roma, Viena, dentre outras, né? E o mais interessante, no final do livro, ele trata de apresentar a história da música através dos seus nomes essenciais nos séculos 11 ao 20. Então aqui ele vai apresentar uma longa lista de principais músicos, compositores desde o século XI, né, começando com Guido de Arezzo, que foi quem trouxe aí o que a gente conhece como as notações musicais mais recentes, né, o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, e a Guido de Arezzo, depois no século XII, apresentando Adam de San Vito, dentre outros, né, o século XIII, XIV, XV,
cada um dos principais compositores, os principais músicos de cada época, de cada século, né? Então é muito interessante, porque você tendo acesso a esses nomes, você pode procurar na internet cada um deles, informações mais elaboradas sobre cada um deles e compreender a história da música, né? Temos o século XVII, século XVIII, com os principais nomes aqui, e também o século XX com os principais nomes também, o século XIX aqui. Então é muito interessante, né, compreender a história da música através dos seus compositores, das músicas e as principais obras que foram realizadas, né? Então aqui nessa história da música clássica você vai ter acesso e a conhecer o contexto histórico de cada um dos grandes compositores, das grandes óperas, das músicas clássicas, e através dessa obra você vai poder procurar na música e, conforme ir lendo a história da música, compreendendo e escutando essas músicas. Então é uma coleção muito boa, História da Música Clássica. Atualmente você encontra ela em sebos, em lojas de livros usados, né? Já que é uma publicação que está fora do catálogo, foi publicada em 1995. Mas é muito interessante, vale a pena de adquirir aí para compor a sua biblioteca, né? Certamente sua biblioteca estará enriquecida com a melhor compreensão da história da música clássica. Então é isso, muito obrigado pela atenção, deixe nos comentários o que você acha sobre a música clássica, se você gosta desse tipo de música, e é isso, muito obrigado.